Vovô José, é melhor você não vir no Natal. Papai disse que você não é bem-vindo aqui em casa. Essas palavras saíram do telefone como facadas geladas no meu peito. Era véspera de Natal de 2021, 6 da tarde, e eu estava na cozinha da minha casa simples em Osasco, preparando a ceia que há 3 anos ninguém mais vinha compartilhar comigo. Do outro lado da linha, a voz do meu neto Pedrinho, de 12 anos, soava estranha, rouca, cansada, como se tivesse chorado muito antes de me ligar. Deixei a colher de pau cair na panela onde refogava a farofa. Aos 68 anos, depois de uma vida inteira trabalhando como soldador numa metalúrgica, construindo estruturas para outras pessoas, nunca imaginei que chegaria o dia em que seria rejeitado pela minha própria família no Natal. Como assim, meu filho? Por que eu não posso ir? Silêncio do outro lado. Depois, um soluço abafado. Não sei, vovô. Papai e mamãe estão brigados comigo de novo. Disseram que você só vai causar problema. Quantos avós conhecem essa dor? A dor de criar um filho com tanto sacrifício, tanto amor, só para depois se tornar um estorvo na vida dele. Sentei na cadeira da cozinha, sentindo o peso dos anos nos joelhos que doem, desde que escorreguei numa poça de óleo na metalúrgica há 10 anos. Roberto, meu filho de 35 anos, havia se distanciado muito nos últimos meses. Desde que Maria, minha esposa, morreu de câncer há 2 anos, nossa relação ficou ainda mais difícil. Roberto sempre foi um menino sensível. Quando pequeno, depois que perdi o emprego na primeira metalúrgica onde trabalhava, passei 6 meses desempregado. Foram tempos difíceis. Maria fazendo faxina em casas de família, eu biscateando como conseguia, Roberto vendo os pais lutarem para colocar comida na mesa. Talvez aquela época tenha marcado ele mais do que eu imaginava. Consegui me recolocar numa metalúrgica maior. Trabalhei lá por 30 anos até me aposentar. Roberto estudou, se formou em contabilidade, conseguiu um bom emprego numa empresa de médio porte. Casou com Fernanda, uma mulher de família de classe média, que sempre me tratou com uma polidez gelada, como se eu fosse um móvel velho que precisa ser tolerado na sala. Quando Pedrinho nasceu, pensei que nossa família estava completa de novo. Um neto para quem eu poderia ensinar a pescar, contar histórias, passar adiante tudo o que aprendi. Mas nos últimos anos, especialmente depois que Maria morreu, as visitas se tornaram raras. Roberto sempre tinha uma desculpa. Muito trabalho. Fernanda não estava passando bem. Compromissos sociais. Pedrinho, disse tentando manter a voz calma. Você está bem? Está acontecendo alguma coisa aí? Outro silêncio longo. Depois, numa voz quase sussurrada. Vovô, eu queria que você viesse. Mas eles disseram que se você aparecer vão ficar muito bravos comigo. Existe uma solidão específica de homem que perdeu a esposa e depois viu o filho se afastar. Algo na voz de Pedrinho me alarmou. Não era apenas tristeza, era medo. Um tipo de medo que uma criança de 12 anos não deveria conhecer. Meu neto, escuta uma coisa. Se você precisar do vovô, pode me ligar a qualquer hora, tá bom? Não importa o que seus pais digam. Tá bom, vovô. Eu tenho que desligar agora. Eles estão vindo. A ligação se cortou abruptamente. Fiquei olhando para o telefone por vários minutos, sentindo que algo estava muito errado. Conhecia Pedrinho desde que nasceu. Era um menino alegre, esperto, que sempre me recebia com abraços apertados e 1000 perguntas sobre como funcionavam as máquinas na metalúrgica. Nos últimos meses, quando conseguia falar com ele por telefone, ele parecia diferente, mais quieto, sempre olhando para os lados como se estivesse com medo de ser pego falando comigo. Levantei da cadeira e caminhei até o quarto que dividia com Maria por 40 anos. No guarda-roupa, guardada em papel de seda amarelado, estava minha camisa social azul, a única roupa boa que tinha, comprada para o casamento de Roberto há 13 anos. Ao lado, numa caixa pequena, o relógio de ouro que meu pai me deu quando comecei a trabalhar. Era o único bem de valor que possuía. Peguei a camisa, o relógio e coloquei numa sacola junto com os presentes que havia comprado com parte da aposentadoria.
Um kit de ferramentas pequeno para Pedrinho, que sempre demonstrava curiosidade sobre concertos. Uma boneca que fala para minha neta Sofia, filha do meu outro filho que mora no interior e que também não vem me ver há meses. E uma garrafa de vinho tinto que custou 1/3 da aposentadoria daquele mês. Tem silêncios de pai que pesam mais que gritos. Olhei no espelho embaçado do quarto. Um homem de cabelos brancos, rugas fundas, marcando cada ano de trabalho pesado, mãos calejadas que soldaram milhares de peças metálicas, mas que agora tremem ao segurar uma xícara de café. Porque Roberto estava me rejeitando. O que eu havia feito de errado? Peguei as chaves do meu Corsa 2010 cinza, que Roberto sempre criticava, dizendo que era inadequado para a idade, e que eu deveria parar de dirigir. Mas esse carro me levou ao hospital quando Pedrinho nasceu. Me levou às festas de aniversário dele, quando ainda éramos bem-vindos. Me levou ao velório de Maria, quando Roberto ainda me abraçava e dizia que íamos superar a perda juntos. A casa de Roberto ficava no Morumbi, num condomínio de classe média onde as casas têm portões automáticos e sistemas de segurança. Durante o trajeto de 1 hora e 20 minutos, no trânsito pesado de véspera de Natal, fiquei imaginando cenários. Talvez fosse apenas um mal-entendido. Talvez Fernanda estivesse estressada com os preparativos da ceia. Talvez Roberto estivesse com problemas no trabalho e precisasse de espaço. Mas a voz assustada de Pedrinho ecoava na minha mente. Era véspera de Natal, 8 da noite. As casas do condomínio brilhavam com luzes coloridas, árvores enfeitadas nas janelas, o cheiro de Chester e rabanada no ar. Estacionei o Corsa na frente da casa de Roberto, uma sobrado de 3 quartos que ele havia financiado com muito orgulho 5 anos atrás. Vô José tinha dito Pedrinho na época: agora eu tenho um quarto só meu com videogame. Desci do carro carregando a sacola de presentes. O portão estava fechado, mas eu sabia o código que Roberto me dera para emergências. Caminhei pelo jardim pequeno, mas bem cuidado, passando pela churrasqueira que eu mesmo ajudei a construir como presente de inauguração da casa. As luzes da sala estavam acesas, e eu podia ouvir música natalina e vozes vindas de dentro. Cheguei até a porta da frente e toquei a campainha. 1, 2, 3 vezes. As vozes continuavam, mas ninguém atendia. Contornei a casa pela lateral. Foi então que vi, através da janela da sala, uma cena que me deixou confuso. Roberto estava sentado confortavelmente no sofá de couro, uma cerveja na mão, assistindo televisão. Ao lado dele, Fernanda mexia no celular, usando um vestido vermelho elegante. Na mesa de centro, havia pratos com salgadinhos, azeitonas, queijos. Claramente uma ceia íntima para 2 pessoas. Mas cadê Pedrinho? Quando um pai é traído pelo próprio sangue, a cicatriz atravessa gerações. Se você já sentiu que sua família estava escondendo algo de você, se já foi rejeitado por pessoas que deveria poder confiar, fica comigo até o final desta história. Porque o que descobri naquela noite de Natal me ensinou que, às vezes, proteger quem amamos significa enfrentar nossa própria família. Se você gosta de relatos reais como este, de histórias que mostram que um homem nunca deve desistir de quem ama, se inscreva no canal porque aqui eu conto histórias de coragem, não de conformismo. Meu nome é José Santos, tenho 68 anos, trabalhei 35 anos como soldador, criei meu filho Roberto sozinho, depois que minha esposa Maria desenvolveu depressão profunda, quando ele tinha 8 anos. Maria nunca se recuperou completamente. Alternava entre períodos de melhora e recaídas que a deixavam de cama por semanas. Fui eu quem levava Roberto na escola, ajudava. Com lição de casa, ia às reuniões de pais. Quando Roberto cresceu, pensei que tinha feito um bom trabalho. Ele se formou contador, conseguiu emprego estável, casou com uma moça de boa família. Quando Pedrinho nasceu, senti que finalmente nossa família estava se encaminhando para dias melhores. Mas nos últimos 2 anos, especialmente depois que Maria morreu de câncer, Roberto começou a se afastar. No início, pensei que fosse luto. Maria era uma sogra carinhosa com Fernanda, sempre disposta a ajudar com Pedrinho.
Talvez Roberto precisasse de tempo para processar a perda. As visitas foram ficando raras. Quando eu ligava, sempre havia uma desculpa. Roberto trabalhando até tarde, Fernanda com dor de cabeça, Pedrinho com muito dever de casa. E quando conseguia falar com meu neto por telefone, ele parecia diferente. Mais quieto, sempre sussurrando, como se estivesse com medo de ser ouvido. Parado ali, olhando pela janela da sala, onde Roberto e Fernanda celebravam um Natal íntimo, senti que algo estava muito errado. Onde estava Pedrinho? Contornei a casa pelos fundos, pisando na grama úmida do sereno. A área de serviço ficava atrás da cozinha, e de lá vinha um som que fez meu coração parar. Um choro baixinho, contido, o tipo de choro de quem está tentando não fazer barulho para não chamar atenção. A janela da lavanderia estava iluminada por uma lâmpada fraca. Precisei me esticar na ponta dos pés para conseguir ver por ela. O que vi me fez sentir uma raiva que queimava como ferro em brasa. Pedrinho estava sentado no chão frio, encostado na parede entre a máquina de lavar e um tanque velho. Usava apenas uma camiseta fina e bermuda, roupas inadequadas para o frio da noite de dezembro. Seus braços estavam presos atrás das costas com o que parecia ser uma corda de varal. E a coisa mais chocante, seus tornozelos estavam unidos por uma corrente de bicicleta, presa à tubulação da pia com um cadeado. O rosto do menino estava marcado por um olho roxo que se estendia da sobrancelha até a bochecha. Seu lábio inferior estava inchado. Ele chorava em silêncio, de vez em quando, tentando se acomodar melhor no chão duro de cimento. Ao lado dele, num prato de alumínio no chão, havia restos de comida fria, arroz empedrado, um pedaço de frango sem pele. Um copo plástico com água estava ao alcance limitado das mãos amarradas. Quando foi a última vez que você viu uma criança sendo tratada como animal de estimação desobediente? Tentei abrir a janela. Estava trancada por dentro. A porta dos fundos da casa também estava fechada à chave. A raiva crescia no meu peito como uma caldeira de metalúrgica prestes a explodir. Voltei correndo para a janela da sala da frente, onde Roberto e Fernanda continuavam sua celebração particular. Bati na janela com força, usando a aliança de casamento que ainda uso para fazer mais barulho. Os dois se sobressaltaram. Quando Roberto me viu, sua expressão mudou de surpresa para irritação pura. Ele se levantou devagar, caminhou até a janela e a abriu apenas uma fresta. Pai, o que você está fazendo aqui? Eu disse que hoje não era dia. Roberto, cadê o Pedrinho? Cadê meu neto? Ele está no quarto castigado. Aprontou uma hoje de manhã. Que tipo de castigo deixa uma criança amarrada na lavanderia com o rosto todo roxo? O rosto de Roberto ficou pálido. Fernanda se aproximou por trás dele, ainda segurando a cerveja. José, disse ela com aquela voz fria que eu conhecia bem. Você tá vendo coisa. Pedrinho tá bem. Só tá aprendendo uma lição sobre respeitar os pais. Amarrar uma criança é lição? Minha voz saiu mais alta que eu pretendia. Roberto fechou a janela rapidamente e puxou a cortina. Ouvi passos pela casa e logo eles apareceram na porta da frente. Pai, você tá alterado. Vai embora antes que eu chame a polícia, Roberto disse, bloqueando a entrada da casa com o corpo. Chama a polícia mesmo. Chama para eles verem o que vocês estão fazendo com uma criança. Fernanda riu, um som que me gelou o sangue. José, quem você acha que vai acreditar em você? Um velho aposentado que vive falando sozinho, que os vizinhos sabem que anda meio confuso? Contra nós, um casal respeitável, ele contador formado, eu administradora? A verdade das palavras dela me atingiu como um martelo. Era exatamente isso que eles diriam. Minha palavra contra a deles. Um velho da periferia contra um casal de classe média. Por que vocês estão fazendo isso com ele? Ele é uma criança. Roberto se aproximou, verificando se algum vizinho estava observando. Pai, você não entende as coisas de hoje. Pedrinho anda muito rebelde, respondão. Hoje de manhã ele quebrou uma televisão na sala, de propósito, só para me irritar. Tem que aprender disciplina. E por isso amarraram ele. Fernanda completou. José, ele não está amarrado.
Tá apenas impedido de sair do lugar onde deveria estar refletindo sobre os erros. Mentira! Eu vi com meus próprios olhos. Pai, Roberto suspirou, como quem lida com uma criança teimosa. Talvez você precise procurar um médico. Às vezes a idade tem dores que um homem engole por anos até que um dia a garganta não aguenta mais. A manipulação era perfeita. Eles sabiam exatamente como me desqualificar. Mas eu sabia o que tinha visto e conhecia meu neto. Pedrinho nunca foi violento ou destruidor. Eu quero ver ele. Quero falar com o Pedrinho agora. Não, ele está de castigo. E você precisa ir embora antes que a situação fique feia. Foi nesse momento que ouvi algo que fez meu sangue gelar. Da direção da lavanderia, abafado, mas inconfundível. Socorro! Vovô José, me ajuda. A voz era fraca, desesperada, mas era claramente Pedrinho. Roberto e Fernanda se entreolharam, pânico nos olhos. Ele tá assistindo TV no quarto. Roberto gaguejou. Deve ser algum filme. Pedrinho! Gritei na direção da casa. Vovô tá aqui! Cala a boca! Roberto me empurrou com violência. A primeira vez na vida que meu filho colocou a mão em mim. Sai daqui! Fernanda estava no celular. Alô? Polícia? Tem um homem perturbando nossa família. Parece que está tendo algum tipo de surto. Olhei para Roberto, o menino que criei, que levei no colo quando estava com febre, que ensinei a andar de bicicleta, e vi um estranho, um homem capaz de amarrar uma criança. O mesmo homem que carregou o filho nos ombros um dia se vê sem chão para pisar. Tudo bem, disse fingindo recuar. Vocês venceram. Vou embora. Voltei para o carro, liguei o motor e fingi ir embora. Mas contornei o quarteirão e estacionei 2 ruas abaixo. Peguei o celular antigo que Roberto me deu para emergências e fiz algo que jamais pensei que faria na vida. Liguei para a polícia, mas não para reportar a situação diretamente. Sabia que não acreditariam em mim. Em vez disso, liguei fingindo ser um vizinho preocupado com gritos de criança. Alô, polícia? Sou vizinho da rua tal, número tal. Tem uma criança gritando por socorro. Parece que estão machucando ela. Desliguei rapidamente e voltei caminhando para casa. Desta vez não ia pedir permissão. Desta vez ia entrar como um avô deve entrar para salvar seu neto. Quantos avós por aí sabem que algo está errado, mas têm medo de agir? Cheguei de volta à casa de Roberto às 9h da noite. As luzes da sala ainda estavam acesas, mas agora eu tinha um plano. Durante 35 anos trabalhando em metalúrgica, aprendi algumas coisas sobre estruturas que Roberto não imaginava que eu soubesse. Casas como a dele, construídas nos anos 2000, tinham certas vulnerabilidades que alguém da construção civil conhece bem. Contornei a casa novamente pelos fundos. Sabia que a janela do banheiro de empregada nunca fechava direito. Um defeito que eu mesmo havia apontado para Roberto quando ele comprou a casa, mas que ele nunca se preocupou em consertar. A janela estava a cerca de 1,5 metros do chão. Arrastei uma lixeira de plástico para conseguir alcançá-la. Meus joelhos de 68 anos protestaram quando subi, mas a determinação de salvar Pedrinho era mais forte que qualquer dor. Consegui forçar a janela e entrar no banheiro pequeno e escuro. Meu coração batia como um martelo pneumático. Não acreditava que estava invadindo a casa do meu próprio filho. Algumas pontes, depois de queimadas, não precisam ser reconstruídas, mesmo que você tenha ajudado a construí-las. Caminhei silenciosamente pelo corredor dos fundos. Roberto e Fernanda estavam na sala da frente, conversando em voz baixa, provavelmente sobre minha visita. Ele tá ficando senil mesmo, ouvi. Fernanda dizer. Inventou que viu coisas que não existem. Não sei, Roberto respondia preocupado. Ele parecia convicto demais. Relaxa, deu remédio pro moleque, ele nem consegue ficar acordado direito. Remédio? Senti o sangue ferver. Estavam drogando meu neto? Cheguei até a porta da lavanderia. Estava trancada, mas era uma fechadura simples. Procurei na carteira um cartão de crédito velho e forcei a fechadura. Outra coisa que se aprende trabalhando em manutenção industrial. A porta abriu silenciosamente.
Lá estava ele, meu netinho. A cena era ainda pior de perto. Pedrinho estava inconsciente ou quase, a cabeça pendendo para o lado, respiração lenta e pesada. O olho roxo tinha piorado, e agora eu via outras marcas. Dedadas no braço, um arranhão no pescoço. Pedrinho, sussurrei me ajoelhando ao lado dele. Vovô chegou. Seus olhos se abriram devagar, embaçados e confusos. Quando me reconheceu, começou a chorar baixinho. Vovô. Eles me bateram. Me deram um remédio amargo. Não consigo ficar acordado. Examinei as amarras. As mãos estavam presas com corda de varal que já tinha marcado os pulsos. A corrente nos tornozelos estava presa à tubulação com um cadeado pequeno, mas resistente. Pedrinho, vovô vai te tirar daqui. Fica quietinho. Eles disseram que você não ia mais vir porque não gosta de mim. Meu coração se despedaçou. Nunca, meu amor. Vovô sempre vai vir te buscar. Consegui soltar a corda das mãos, mas o cadeado era problema. Procurei algo na lavanderia que pudesse ajudar. Encontrei um martelo pequeno numa caixa de ferramentas. Comecei a trabalhar no cadeado, tentando quebrá-lo sem fazer barulho. Foi quando ouvi passos se aproximando. Vou ver como tá o moleque. Era Fernanda. Talvez a dose tenha sido forte demais. Entrei em pânico. A única opção era me esconder atrás da máquina de lavar. Fiz sinal para Pedrinho ficar quieto. Fernanda entrou usando o mesmo vestido vermelho, agora mais descuidada, com o cabelo bagunçado e cheiro de cerveja. Como você tá, moleque? Disse, se agachando perto dele. Tô com sede, Pedrinho murmurou. Que pena. Se você pedisse desculpa por ter quebrado a TV... Eu pedi desculpa. Foi sem querer. Não foi sem querer, seu mentiroso. A voz dela ficou dura. Você fez de propósito para me irritar. Ela deu um tapa na perna dele. Pedrinho gemeu. Fica quieto. Papai e mamãe querem ter um Natal em paz. Foi quando a raiva me consumiu. Saí de trás da máquina. Solta ele agora! Fernanda gritou de susto, deixando a cerveja cair e se estilhaçar no chão. José, como você entrou aqui? Solta ele! Roberto, Roberto! Passos correndo pela casa. Roberto apareceu na porta, vermelho de raiva. Pai, eu avisei para você não voltar. E eu avisei que ia proteger meu neto. Roberto olhou para mim ao lado de Pedrinho, para o martelo na minha mão, para Fernanda no chão. Você está invadindo nossa casa. Saia daqui. Não saio sem ele. Roberto pegou o celular e discou. Alô, polícia. Meu pai invadiu minha casa e está tentando sequestrar meu filho. Tem silêncio de pai que pesa mais que gritos. Olhei para Roberto mentindo para proteger seus atos cruéis e soube que o filho que conheci tinha morrido. Tudo bem. Você escolheu seu lado. Terminei de quebrar o cadeado com o martelo. Peguei Pedrinho no colo. Mesmo aos 68 anos ainda tinha força para carregar um menino de 12. Ele se agarrou no meu pescoço. Não deixa eles me machucarem de novo, vovô. Nunca mais, meu amor. Roberto bloqueou a porta. Você não vai sair com ele. Olhei nos olhos do meu filho. Sai da frente, Roberto. Não. Fiz algo que jamais pensei que faria. Empurrei meu próprio filho com toda a força que tinha. Roberto bateu na parede e caiu. Fernanda gritou. Ele agrediu o Roberto. Saí carregando o Pedrinho. Caminhei pela casa em direção à porta da frente. Ouvi sirenes se aproximando. A polícia que Roberto havia chamado. Cheguei à porta quando as viaturas pararam na rua. Em poucos minutos, seria preso por invasão e sequestro. Minha palavra contra a deles. Mas Pedrinho sussurrou algo no meu ouvido que mudou tudo. Vovô, eu gravei eles no meu celular. Tenho tudo escondido no meu quarto. Você já teve que escolher entre obedecer às leis dos homens ou às leis do coração? 2 policiais entraram na casa com Roberto e Fernanda logo atrás. Um deles, Sargento Silva, homem de meia-idade com cabelos grisalhos, olhou para mim segurando Pedrinho e depois para os machucados visíveis no menino. Senhor, o senhor pode explicar a situação? Antes que eu pudesse responder, Roberto se adiantou. Sargento, meu pai invadiu nossa casa e está tentando levar meu filho embora. Ele anda apresentando sinais de confusão mental. Mentira! Explodi.
Meu neto estava amarrado na lavanderia, machucado, drogado. O policial mais novo olhou para Pedrinho nos meus braços. Mesmo com os efeitos do remédio, meu neto conseguiu falar. Polícia, por favor. Eles me bateram. Me amarraram. Tenho prova no meu celular. Que tipo de prova? Perguntou o sargento Silva. Gravações, Pedrinho disse com voz fraca, mas determinada. Gravei eles falando, tá no meu quarto. Roberto ficou pálido. Ele tá inventando, sargento. O menino anda muito rebelde ultimamente. Mas o sargento Silva já havia notado as marcas nos pulsos de Pedrinho, o olho roxo, o estado sonolento da criança. Onde fica seu quarto, filho? Primeiro andar, primeira porta. Roberto, Fernanda, vocês vão ficar aqui embaixo conosco, disse o Piticianzeu. Sargento, Cabo Santos acompanha o senhor e a criança ao quarto. Subimos as escadas, eu ainda carregando Pedrinho. Seu quarto era típico de menino, pôsteres de futebol, uma cama de solteiro, escrivaninha com livros escolares. Mas algo estava errado. O quarto parecia esterilizado demais, como se ninguém realmente vivesse ali. Embaixo da cama, vovô, na mochila da escola, coloquei Pedrinho na cama e procurei. Encontrei uma mochila azul escondida bem no fundo. Dentro, um celular antigo que Roberto tinha dado para emergências. O Cabo Santos, um homem jovem, ajudou Pedrinho a navegar nos arquivos. Na pasta Gravações, havia mais de 15 arquivos dos últimos 3 meses. Reproduzimos o mais recente, de hoje cedo. A voz de Roberto ecoou clara. Pedrinho, você quebrou a TV de propósito? Voz de Pedrinho. Não, papai, foi acidente. Eu tropeço quando corri para atender telefone do vovô. Fernanda. Mentiroso. Você fez isso porque mandei você não atender telefone de velho chato. Roberto. Chega de mentira, você vai aprender. Som de tapas, Pedrinho chorando, barulho de empurrão. Pedrinho gemendo. Para, tá doendo. Fernanda. Para de fingir drama igual seu avô doido. O Cabo Santos olhou para mim com expressão chocada. Reproduzimos outro arquivo. Roberto. Toma esse remédio. Pedrinho. Que remédio? Não tô doente. Fernanda. É para você ficar calmo. Você anda agitado demais. Sons de luta, Pedrinho tossindo. Roberto. Agora ele vai ficar quietinho. Tinha mais. Muito. Mais. Conversas entre Roberto e Fernanda, planejando ensinar disciplina, falando sobre se livrar do problema, discutindo como esconder os machucados quando houvesse visitas. Quando descemos, o sargento Silva tinha uma expressão muito diferente. Roberto Santos, Fernanda Santos, vocês estão presos por maus tratos contra menor. Isso é absurdo, Fernanda gritou. Vocês vão acreditar num velho senil e uma criança mentirosa? Mas as gravações falavam por si só. E quando o sargento viu, pessoalmente a lavanderia, as cordas ainda no chão, a corrente quebrada, o prato com comida fria, não havia mais dúvidas. Roberto foi algemado em silêncio, olhando para o chão. Fernanda berrava sobre injustiça, sobre como eu havia manipulado tudo. Quando a ambulância chegou para levar Pedrinho ao hospital, ele estava mais acordado e pediu para falar comigo a sós. Vovô, eu sabia que você ia vir me salvar. Por isso gravei tudo. Sabia que ninguém ia acreditar em mim sozinho. Existe uma solidão específica de homem que criou filhos que depois viraram estranhos. Por que você nunca me contou antes? Eles disseram que se eu contasse para alguém, iam me mandar para o interior morar com uns parentes e eu nunca mais ia ver você. No hospital, os médicos confirmaram. Pedrinho havia sido drogado com ansiolíticos adultos, tinha fraturas antigas no braço que nunca foram tratadas adequadamente, sinais de desnutrição e múltiplos hematomas em diferentes estágios de cicatrização. Dr. Mendes, o pediatra de plantão, me chamou para conversar. Senhor José, pelo que vemos aqui, essa criança vinha sofrendo abusos há meses, talvez anos. O que o senhor fez foi salvá-la. 3 dias depois, Roberto e Fernanda foram formalmente denunciados por maus tratos, cárcere privado e lesão corporal contra menor. A assistente social, doutora Carmen, me procurou no hospital. Senhor José,
Precisamos discutir a guarda de Pedrinho. Como assim? Mesmo com as acusações contra os pais, o senhor não tem guarda. Legal. E há questões sobre sua capacidade... Que questões? Sua idade, sua situação financeira, o fato de morar sozinho. Foi quando Pedrinho, que estava acordado na cama do hospital, falou: Doutora, eu quero ficar com meu vovô. Ele é a única pessoa no mundo que me protege. E sua casa, Pedrinho? Você já visitou onde seu avô mora? Já. É uma casa simples, mas ele sempre tem comida gostosa, me deixa ajudar na horta, conta a história da minha avó. É o único lugar onde eu me sinto seguro. Doutora Carmen anotou, mas manteve a expressão cética. Senhor José, vamos precisar de uma avaliação psicológica sua, visita domiciliar. Foi então que a porta se abriu e entrou minha filha Carla, que eu não via há 1 ano. Médica pediatra de 42 anos, divorciada, mãe de uma menina de 9 anos chamada Sofia. Pai, ela disse me abraçando. Soube de tudo pelo jornal. Vim assim que consegui sair do plantão. Carla se virou para a assistente social. Doutora Carmen, sou Carla Santos, irmã de Roberto. Médica pediatra no Hospital São Paulo. Gostaria de me candidatar como guardiã temporária do meu sobrinho. A expressão da doutora Carmen mudou completamente. Uma médica pediatra era exatamente o perfil que o sistema considerava ideal. Doutora, isso facilitaria muito as coisas, mas eu quero ficar com o vovô José, Pedrinho protestou. E vai ficar. Carla sorriu. Que tal se vovô José viesse morar conosco em São Paulo? Sofia sempre quis conhecer melhor o primo. Olhei para minha filha surpreso. Nossa relação havia esfriado depois do divórcio dela. Roberto sempre dizia que ela era complicada demais e que eu não deveria me envolver. Carla, você tem certeza? Pai, quando Roberto era pequeno e mamãe adoeceu, o senhor dedicou sua vida para cuidar de nós. Agora é minha vez. Quando a justiça finalmente chega, ela vem como uma tempestade que varre tudo. 6 meses depois do Natal que mudou nossas vidas, eu estava na varanda do apartamento da Carla no Morumbi, vendo Pedrinho brincar no playground do condomínio com Sofia, minha neta que finalmente conheci direito. As 2 crianças riam alto, correndo entre os brinquedos, som da infância feliz que eu não ouvia há muito tempo. Pedrinho havia se transformado completamente. O menino magro e assombrado do hospital se tornou um garoto saudável de 13 anos, que sorria fácil e dormia a noite inteira. Fazia terapia 2 vezes por semana e os progressos eram visíveis. Carla chegou do hospital carregando um envelope. Pai, chegou a... Citação para o julgamento. É daqui a 2 semanas. Roberto e Fernanda iam a julgamento. O promotor esperava condenação entre 8 e 12 anos para cada um. Pai, Carla continuou, a defesa de Roberto quer te chamar como testemunha de caráter, dizendo que ele sempre foi bom filho, que foi influenciado pela Fernanda. Jamais, minha voz saiu mais alta que pretendia, jamais vou ajudar a diminuir a punição de quem torturou meu neto. 1 semana antes do julgamento, recebemos uma visita inesperada. Dona Clarice, mãe de Fernanda, uma senhora de 70 anos que conhecia das antigas festas de aniversário. José, vim pedir perdão pela minha família e contar uma verdade que pode ajudar. Servimos café e nos sentamos enquanto as crianças brincavam no quarto. Fernanda sempre foi uma criança problemática, mentirosa, manipuladora, com ciúmes doentio dos irmãos. Quando adolescente, maltratava nossos animais de estimação. Senti um calafrio. O padrão vinha de longe. Por que nunca procuraram ajuda? Naquela época não se falava dessas coisas, e Fernanda era inteligente, sempre se fazia de vítima. E quando ela começou a namorar Roberto? Ficamos preocupadas. Roberto era bom rapaz, família decente, mas Fernanda conseguia manipular qualquer um. Durante o julgamento, o tribunal estava lotado. O caso havia ganhado repercussão como símbolo da violência contra crianças. Quando Roberto e Fernanda entraram algemados, senti um aperto no peito. Roberto estava magro, abatido. Fernanda usava a gravidez de 3 meses que descobrimos
para tentar despertar piedade. O promotor reproduziu as gravações. O áudio ecoou pelo tribunal, até ele aprender a nos respeitar, ou até decidirmos o que fazer com ele definitivamente. Murmúrios chocados na plateia. Uma jurada balançou a cabeça com nojo. Quando foi minha vez de testemunhar, contei tudo. A ligação estranha de Pedrinho, a descoberta na lavanderia, o resgate. Como o senhor se sentiu? Perguntou o promotor. Senti que havia falhado como pai e como avô. Como pai porque criei um homem capaz de torturar uma criança. Como avô porque não percebi antes. Mas o senhor salvou seu neto. O advogado de Roberto tentou me desqualificar. Senhor José, é verdade que tem 68 anos e mora sozinho? Verdade. É verdade que fala sozinho às vezes? Converso com minha falecida esposa. É minha forma de lidar com a saudade. Como podemos confiar em suas percepções? Me levantei um pouco e olhei para os jurados. Senhores, posso estar velho. Posso ter manias, posso conversar com minha esposa morta. Mas sei a diferença entre uma criança brincando e sendo torturada. E qualquer homem que vê seu neto acorrentado vai fazer o necessário para salvá-lo. Silêncio total no tribunal. Dona Clarice confirmou o histórico de Fernanda. O médico confirmou os ferimentos e sedativos, mas o testemunho mais impactante foi inesperado. Pedro Santos Júnior, de 18 anos, filho de Fernanda, de relacionamento anterior que nunca conhecemos. Morei com minha mãe até os 14 anos. Ela me batia, me trancava no porão, me privava de comida. Quando se casou com Roberto, ficou pior. O que aconteceu aos 14? Fugi. Morei na rua até conseguir abrigo numa instituição. Por que veio testemunhar? Porque quando vi nos jornais que fizeram com meu meio-irmão o que fizeram comigo, soube que precisava falar. O impacto foi devastador. Roberto estava chocado ao descobrir a extensão da crueldade da esposa. No final, o veredito: Roberto Santos, 10 anos por maus tratos e lesão. Corporal: Fernanda Santos, 12 anos pelos mesmos crimes com agravantes. Ambos perderam o poder familiar. Tem dores que um homem engole por anos, até que um dia a garganta não aguenta mais. Um homem só descobre sua verdadeira força quando precisa reconstruir tudo dos escombros. 2 anos depois do julgamento, nossa vida havia encontrado ritmo novo e saudável. Eu acordava às 6, preparava café, acordava as crianças para a escola. Pedrinho, agora com 14 anos, estava indo bem no colégio particular, onde Carla o matriculou. Fez amigos, praticava futebol, se comportava como adolescente normal. Sofia, de 10 anos, havia se tornado a irmã que Pedrinho nunca teve. Brigavam por besteiras, videogame, último pedaço de pizza, mas se protegiam fieramente. Eu me tornara o vovô José oficial, responsável por levar na escola, ajudar com lição, contar histórias. Minha artrite melhorou com tratamento regular, e ter propósito me dava energia que não sentia há anos. Vovô José, disse Pedrinho numa quinta à noite enquanto eu ajudava com matemática, a professora quer falar com o responsável amanhã. Meu coração parou. Você fez alguma coisa? Não. Ela disse que quer falar sobre meu progresso acadêmico. No dia seguinte, conhecemos Dona Marina, professora elegante de 50 anos. Que prazer conhecê-los. Pedrinho fala muito de vocês. Como ele tem se comportado? Excepcionalmente bem. No início do ano era uma criança traumatizada, quieta, sempre pedindo desculpas. Hoje é um dos mais participativos da turma. Lembrei do Pedrinho que encontrei na lavanderia. Ele dá trabalho? Perguntei. Ela riu. O trabalho normal de menino de 15 anos. Conversa demais, esquece lição, discute futebol quando deveria prestar atenção. Senti lágrimas nos olhos. Essas reclamações eram música. Significavam que Pedrinho estava sendo adolescente normal. Tem algo específico que queria discutir. Pedrinho demonstra interesse especial por escrita. As redações dele são excepcionais. Mostrou uma redação intitulada Meu Herói. Meu avô José não usa capa nem tem superpoderes. Tem 70 anos,
mãos calejadas de trabalho. Às vezes conversa com minha avó morta, mas é o homem mais corajoso que conheço. Quando estava em perigo, ele arriscou tudo para me salvar. Herói de verdade não luta contra alienígenas. Enfrenta a própria família quando ela está errada. Queremos inscrevê-lo num concurso estadual de redação sobre superação familiar. Conversamos com Pedrinho naquela noite. Vocês acham que as pessoas vão ter pena se eu escrever sobre o que aconteceu? Sofia, que escutava em silêncio, falou: Pedro, eu não tenho pena, tenho orgulho. Você é o primo mais corajoso do mundo. Quero participar, Pedrinho decidiu. Mas não só sobre o que aconteceu, sobre o que veio depois. Enquanto isso, tomei uma decisão importante. Procurei um advogado. Doutor, quero adotar formalmente meu neto. O senhor já tem a guarda. Qual seria a diferença? Quero que Pedrinho saiba que não é apenas responsabilidade minha. Quero que saiba que é meu filho escolhido. Naquela noite conversei com Pedrinho na varanda. Pedro, como se sentiria se oficialmente você fosse meu filho? Não só neto, mas filho adotado? Os olhos dele se arregalaram. Sério, vovô? Significaria que você seria um Santos oficial. Teria meu sobrenome se quisesse. E se algo me acontecer, herdaria tudo. A casa no interior, as economias, mas principalmente o direito de decidir seu futuro. Pedrinho ficou quieto, olhando as luzes da cidade. Posso perguntar uma coisa? Tudo. Você quer me adotar por obrigação porque não tem mais ninguém? A pergunta me atravessou como lâmina. Pedro, olha para mim. Ele virou. Quero te adotar porque você é o orgulho da minha vida. Quando acordo e vejo você e Sofia tomando café, rindo, brigando por besteiras, lembro por que vale a pena estar vivo. Você me ensinou que um homem pode recomeçar aos 70 anos se tiver motivo certo. Lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu quero, vovô. Quero muito ser seu. Filho, quando um pai é traído pelo próprio sangue, a cicatriz atravessa gerações. Um mês depois, estávamos no cartório para finalizar a adoção. O juiz, Dr. Ferreira, conduziu a cerimônia com solenidade e carinho. Pedro, tem certeza que quer ser adotado pelo Sr. José? Sim, senhor. Sr. José, tem certeza que quer assumir todos os deveres de pai sobre Pedro até ele completar 18 anos? Sim, excelência. É o que mais quero na vida. Então declaro Pedro Santos como filho adotivo de José. Santos. Quando saímos, Pedro experimentou o novo título. Pai José, posso ligar para Dona Marina? Filho. A palavra soava diferente. Era o filho que escolhi e que me escolheu de volta. 2 semanas depois, chegaram os resultados do concurso. Pedrinho havia ganho o primeiro lugar estadual. A cerimônia seria no Teatro Municipal, com autoridades de educação. No dia, eu estava mais nervoso que Pedrinho. Quando chamaram Pedro Santos como vencedor, ele subiu com postura ereta, confiante. Meu coração quase explodiu de orgulho. Ele leu trechos da redação. Minha família quebrou quando descobri que pessoas que deveriam me proteger eram capazes de me machucar. Mas foi quando descobri que família não é sangue, é escolha. Meu pai José me escolheu, mesmo brigando contra o próprio filho. Eu o escolhi de volta, mesmo sabendo que meus pais biológicos não me amavam como deveriam. Pausa. Me encontrou na plateia. Aprendi que coragem não é não ter medo, é fazer o certo mesmo apavorado. E que amor! Verdadeiro às vezes significa quebrar regras e colocar quem você ama acima da própria segurança. Aplausos de pé. Carla chorava. Sofia gritava, esse é meu irmão! Naquela noite, Pedrinho me deu uma foto nossa do dia da adoção. No verso havia escrito, para o homem que me ensinou que heróis não usam capas, usam coragem. Obrigado por me salvar e por me ensinar a me salvar. Seu filho escolhido, Pedro. O mesmo homem que carregou o filho nos ombros, um dia se vê sem chão para pisar. Antes de dormir, conversei com Maria. Maria, precisava ver nosso menino hoje. Ele ganhou um concurso escrevendo sobre família. Nossa família. Perdemos Roberto para a escuridão, mas ganhamos Pedro para a luz.
Um homem só descobre sua verdadeira força quando precisa reconstruir tudo dos escombros que sobraram de uma vida. 2 anos depois do julgamento que condenou Roberto e Fernanda, nossa vida havia encontrado um ritmo novo e saudável que eu jamais imaginei possível aos 71 anos de idade. Todos os dias eu acordava às 6 da manhã, preparava o café da família e ia acordar as crianças para a escola. Pedro, agora com 14 anos, havia se transformado completamente. De uma criança traumatizada e assombrada, ele se tornou um adolescente confiante, que ia bem no colégio particular onde Carla o matriculou, tinha amigos de verdade e, pela primeira vez na vida, se comportava como um jovem normal da sua idade. Sofia, minha neta de 11 anos, havia se tornado a irmãzinha que Pedro nunca teve. As duas crianças brigavam por besteiras típicas de irmãos, disputa pelo controle remoto, pelo último pedaço de pizza, sobre qual filme assistir no fim de semana, mas também se protegiam com uma lealdade feroz que aquecia meu coração de avô. Eu havia me tornado oficialmente o vovô José das duas crianças, responsável por levá-las na escola todas as manhãs, ajudar com as lições de casa à tarde e contar histórias antes de dormir. Minha artrite havia melhorado significativamente com o tratamento regular que Carla providenciou, e essa sensação renovada de ter propósito, de ser necessário na vida de pessoas que amo, me dava uma energia que eu não sentia há muitos anos. Carla chegava do hospital às 7 da noite e jantávamos juntos, os 4, como uma família verdadeira. Era uma dinâmica familiar que eu nunca havia experimentado completamente, nem quando Roberto era pequeno, porque eu trabalhava demais para sustentar a casa sozinho depois que Maria adoeceu, nem quando ele cresceu, porque nossa relação já estava tensa e distante. Vovô José, disse Pedro numa quinta-feira à noite, enquanto eu o ajudava com um problema de matemática particularmente complicado. A professora Dona Marina quer conversar com um responsável amanhã de manhã. Meu coração deu uma parada momentânea. Depois de tudo que havíamos passado, qualquer convocação da escola ainda me deixava nervoso. Você fez alguma coisa errada, meu filho. Não, vovô. Bem, ela disse que quer conversar sobre meu progresso acadêmico e algumas oportunidades que apareceram. Carla, que estava organizando alguns papéis médicos na mesa da cozinha, veio até onde estávamos. Oportunidades como o quê, Pedro? Não sei direito, tia Carla. Ela só disse que minhas notas subiram muito e que quer conversar sobre algumas coisas interessantes. No dia seguinte, Carla conseguiu sair mais cedo do hospital e fomos os 3 conversar com Dona Marina, a professora de português de Pedro. Era uma mulher elegante de cerca de 50 anos, com um sorriso genuíno e uma energia positiva que imediatamente nos tranquilizou. Que prazer conhecê-los pessoalmente, disse ela nos recebendo em sua sala. Pedro fala tanto de vocês em casa que sinto que já os conheço. Como ele tem se comportado na escola? Carla perguntou diretamente. Excepcionalmente bem. Mas o que mais me impressiona não são apenas as notas, que realmente melhoraram drasticamente. É a transformação emocional que observei nele. Quando Pedro chegou aqui no início do ano, era claramente uma criança traumatizada, muito quieta, sempre pedindo desculpas por coisas normais, com medo de participar das atividades. Lembrei do Pedro que encontrei acorrentado na lavanderia, sempre com medo de incomodar, de existir, de ser visto. E hoje? Perguntei. Hoje ele é uma das crianças mais participativas e sociáveis da turma. Faz piadas, ajuda os colegas com dificuldades, demonstra uma maturidade emocional impressionante para a idade. E tem uma coisa muito especial nele. O que seria? Carla se inclinou para a frente interessada. Ele tem um dom natural para a escrita. As redações dele são simplesmente excepcionais. Tem uma capacidade de contar histórias, de transmitir emoções através das palavras, que é rara em alguém tão jovem. Ela nos mostrou algumas redações de Pedro. Uma delas, intitulada Meu Herói Verdadeiro, falava sobre mim. Meu avô José não usa capa nem tem superpoderes como os heróis dos filmes. Ele tem 70 anos, mãos calejadas de tanto trabalho pesado e
Às vezes conversa sozinho com minha avó Maria, que já morreu. Mas ele é o homem mais corajoso que eu conheço. Quando eu estava em perigo, quando as pessoas que deveriam me proteger se tornaram minhas maiores ameaças, ele não pensou na própria segurança. Ele arriscou tudo para me salvar. Um herói de verdade não é aquele que luta contra alienígenas ou vilões de histórias em quadrinhos. É aquele que enfrenta a própria família quando ela está errada, que escolhe fazer o certo, mesmo quando todo mundo diz que ele está louco. Senti lágrimas subindo aos meus olhos enquanto lia as palavras do meu neto. Posso ficar com uma cópia dessa redação? Perguntei com a voz embargada. Claro que sim. Mas eu queria propor algo importante para vocês. Existe um concurso estadual de redação que acontece todo ano, com o tema Histórias de Superação e Fortalecimento Familiar. Gostaria muito de inscrever o Pedro na categoria para jovens entre 13 e 16 anos. Carla e eu nos entreolhamos. Um concurso estadual significaria exposição pública, possíveis perguntas sobre a história de Pedro, sobre o que aconteceu com sua família. Vamos conversar com ele, disse Carla cuidadosamente. A decisão tem que ser completamente dele. Concordo totalmente. É importante que ele se sinta confortável com a ideia. Naquela noite, durante o jantar, contamos para Pedro sobre a conversa com Dona Marina e a proposta do concurso. Ele ficou quieto por um tempo, mexendo o feijão no prato, claramente pensando sobre as implicações. Vocês acham que as pessoas vão ficar com pena de mim se eu escrever sobre o que aconteceu? Perguntou finalmente. Por que você acha que elas teriam pena? Respondi com outra pergunta. Porque é isso que sempre acontece. Na escola, alguns pais sussurram quando me veem. Os colegas às vezes me tratam como se eu fosse quebrar a qualquer momento se falarem muito alto. Sofia, que havia escutado toda a conversa em silêncio até aquele momento, falou pela primeira vez. Pedro, eu não tenho pena de você. Eu tenho orgulho. Você é o primo mais corajoso do mundo e qualquer pessoa que conhecer sua história vai pensar a mesma coisa. Tem dores que um homem engole por anos, até que um dia a garganta não aguenta mais. Pedro sorriu para a prima mais nova. Obrigado, Sofia. Sabe o que? Eu quero participar do concurso, sim. Mas não quero escrever só sobre o que aconteceu. Quero escrever sobre o que veio depois. Sobre como é possível uma família se refazer depois que quebra. Completamente. Como assim? Carla perguntou interessada. Quero escrever sobre como o vovô José não apenas me salvou naquela noite, mas me ensinou que amor de verdade é proteção, não posse. Quero falar sobre como descobri que família não é apenas sangue, é escolha. E sobre como às vezes as pessoas mais importantes da nossa vida chegam quando menos esperamos. 3 semanas depois, Pedro entregou sua redação para o concurso. Nem Carla nem eu lemos antes. Ele pediu para que fosse uma surpresa. Para todos nós. Enquanto aguardávamos os resultados, eu havia tomado uma decisão muito importante que vinha amadurecendo na minha mente há meses. Procurei um advogado especializado em direito de família que Carla me recomendou. Doutor Almeida, disse para o advogado durante nossa primeira consulta, eu quero adotar formalmente meu neto Pedro. Senhor José, o senhor já tem a guarda legal da criança através de sua filha. Qual seria a diferença prática dessa adoção? Doutor, eu quero que Pedro saiba que ele não é apenas um neto sob minha responsabilidade. Quero que ele saiba que é meu filho escolhido, por amor, por decisão, por vontade própria. Quero que, se alguma coisa acontecer comigo, ele tenha todos os direitos legais de um filho biológico. O advogado sorriu. É um gesto muito bonito, senhor José, mas o senhor sabe que vai precisar da autorização expressa do Pedro, né? Aos 15 anos, a opinião dele é fundamental para o juiz tomar a decisão. Eu sei. E sei também que vou precisar explicar para ele exatamente o que isso significa. Naquela noite, depois que Sofia foi dormir, chamei Pedro para uma conversa importante na varanda do apartamento. São Paulo brilhava lá embaixo, milhões de luzes se espalhando até o horizonte, e a brisa fresca da noite criava o ambiente perfeito para uma conversa séria entre homens.
Pedro, eu quero te fazer uma pergunta muito importante e preciso que você pense bem antes de responder. Ele se endireitou na cadeira, me dando toda a sua atenção. Como você se sentiria se oficialmente e legalmente você fosse meu filho? Não só meu neto, mas meu filho adotado por escolha? Os olhos dele se arregalaram de surpresa. Sério, vovô José? Completamente sério, meu filho. Significaria que, perante a lei brasileira, você seria um santos oficial. Poderia usar meu sobrenome se quisesse. E se alguma coisa acontecer comigo, você herdaria tudo que é meu, a casinha lá em Osasco, as poucas economias que tenho, mas principalmente o direito de decidir sobre seu próprio futuro sem depender de ninguém. Pedro ficou em silêncio por um longo tempo, olhando as luzes da cidade e processando o que eu havia proposto. Vovô José, posso te fazer uma pergunta bem direta? Qualquer coisa, meu amor. Você quer me adotar porque sente obrigação, porque não tem mais ninguém na vida e eu sou o que sobrou? A pergunta me atingiu como uma flechada certeira no coração. Percebi que Pedro, apesar de toda a sua recuperação impressionante, ainda carregava inseguranças profundas sobre ser realmente amado e desejado por alguém. Pedro, olha bem para mim. Ele virou o corpo completamente na minha direção, seus olhos brilhando na luz amarela da varanda. Eu quero te adotar, porque você é o maior orgulho da minha vida. Porque quando eu acordo de manhã e vejo você e a Sofia tomando café da manhã juntos, rindo, brigando por bobagens, fazendo planos para o fim de semana, eu me lembro de por que vale a pena estar vivo neste mundo. Porque você me ensinou que um homem pode recomeçar completamente aos 71 anos de idade, se tiver o motivo certo para isso. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele, mas eram lágrimas de alívio, de felicidade. Eu quero, vovô José. Eu quero muito ser seu filho de verdade. Nos abraçamos ali na varanda por um longo tempo. Dois santos, um velho, um jovem, que haviam encontrado um no outro a família verdadeira que sempre procuraram. Quando um pai é traído pelo próprio sangue, a cicatriz atravessa gerações. Um mês depois estávamos no cartório do Registro Civil para finalizar o processo de adoção. Carla estava conosco, assim como Sofia, que insistiu em estar presente para apoiar meu irmão mais velho neste momento importante. O juiz da Vara da Infância e Juventude, Dr. Marcelo Ferreira, um homem jovem de cabelos prematuramente grisalhos, conduziu a cerimônia com toda a solenidade necessária, mas também com um carinho genuíno que nos tranquilizou. Pedro, disse o juiz, se dirigindo diretamente ao meu neto, você tem absoluta certeza de que quer ser adotado pelo senhor José? Entende completamente que isso vai mudar legalmente sua filiação? Sim, senhor juiz, eu entendo perfeitamente e eu quero muito. Senhor José, o senhor tem certeza de que quer assumir todos os deveres e direitos de pai legal sobre Pedro? Isso inclui responsabilidade financeira, educacional, médica e emocional até ele completar 18 anos de idade? Sim, Excelência. É o que eu mais quero na vida. Então, por esta decisão judicial, eu declaro Pedro Santos como filho adotivo legal de José Santos. Que esta nova família seja abençoada com muito amor, compreensão mútua e felicidade duradoura. Quando saímos do cartório já no final da tarde, Pedro estava radiante de felicidade, experimentando pela primeira vez na vida a sensação de pertencer verdadeiramente a alguém. Pai José, disse ele experimentando o novo título que havia escolhido para mim. Não mais vovô, não senhor José, mas Pai José, uma combinação única que representava perfeitamente nossa relação especial. Posso ligar para a dona Marina e contar a novidade? Claro que pode, meu filho. Filho. A palavra soava completamente diferente agora quando saía da minha boca. Não era mais o filho que criei e que me decepcionou profundamente. Era o filho que escolhi conscientemente e que me escolheu de volta por amor, por vontade própria, por decisão madura. 2 semanas depois dessa data especial, chegaram finalmente os resultados do concurso estadual de redação. Pedro havia conquistado o primeiro lugar na categoria Jovens,
competindo contra centenas de estudantes de todo o estado de São Paulo. A cerimônia de premiação seria realizada no famoso Teatro Municipal de São Paulo, com a presença do secretário de Educação do Estado e representantes de diversas escolas. Era um evento importante e Pedro estava compreensivelmente nervoso. "Vocês todos vão estar lá assistindo?" perguntou ansioso durante o café da manhã do dia da cerimônia. "Não perderia esse momento por nada neste mundo", respondi sem hesitação. "Nem eu", disse Carla. "Já cancelei todas as cirurgias da tarde. E eu vou levar uma faixa escrito 'Esse é meu irmão'", Sofia adicionou, fazendo todos nós rirmos. No dia da cerimônia, eu estava mais nervoso que o próprio Pedro. Usei meu terno azul marinho, o mesmo que comprei para o casamento de Roberto anos atrás, mas que agora tinha uma ocasião muito mais feliz e significativa para ser usado. Quando o apresentador chamou o nome Pedro Santos como primeiro colocado estadual na categoria Jovens, ele subiu ao palco do Teatro Municipal com uma postura ereta e confiante que me deixou emocionado. Quando recebeu o troféu dourado e se virou para acenar para nós na plateia, senti que meu coração ia literalmente explodir de orgulho paterno. Mas a melhor parte de toda a cerimônia foi quando pediram para Pedro ler alguns trechos da redação vencedora para toda a plateia. Minha família original quebrou completamente quando descobri que as pessoas que deveriam me proteger eram, na verdade, capazes de me machucar das formas mais cruéis possíveis. Mas também foi exatamente nesse momento que descobri uma verdade fundamental sobre a vida. Família não é apenas questão de sangue ou sobrenome. Família verdadeira é uma questão de escolha consciente e amor incondicional. Ele fez uma pausa dramática e me encontrou na plateia com um olhar. Meu pai José me escolheu para ser sua família, mesmo quando isso significava enfrentar e brigar contra o próprio filho biológico. Eu o escolhi de volta como meu pai verdadeiro, mesmo quando isso significava aceitar que meus pais biológicos não eram capazes de me amar como uma criança merece ser amada. Outra pausa, a plateia em silêncio absoluto. Aprendi que coragem de verdade não é simplesmente não ter medo de nada. Coragem verdadeira é fazer o que é certo, mesmo quando você está completamente apavorado com as consequências. E aprendi que amor incondicional às vezes significa quebrar regras sociais, enfrentar autoridades e colocar o bem-estar de quem você ama muito acima da sua própria segurança e tranquilidade. A plateia inteira se levantou em uma ovação ensurdecedora que durou vários minutos. Carla estava chorando emocionada ao meu lado. Sofia gritava, "Esse é meu irmão!", sem se importar nem um pouco com as pessoas olhando. E eu me senti o homem mais orgulhoso e realizado de toda São Paulo. Algumas pontes, depois de queimadas, não precisam ser reconstruídas, mesmo que você tenha ajudado a construí-las. Naquela noite, quando chegamos em casa ainda eufóricos com a vitória e o reconhecimento, Pedro veio até mim carregando algo especial nas mãos. "Pai José, eu quero te dar uma coisa muito importante." Era uma fotografia nossa tirada no exato momento em que saíamos do cartório depois da adoção oficial. Eu e ele caminhando lado a lado, sorrisos enormes estampados nos rostos, ele segurando orgulhosamente o documento oficial que o tornava meu filho legal. No verso da foto, ele havia escrito com sua letra cuidadosa: "Para o homem que me ensinou que heróis verdadeiros não usam capas coloridas nem voam pelos céus. Eles usam coragem no coração e amor nas ações. Obrigado por me salvar daquela vida terrível e por me ensinar a salvar a mim mesmo todos os dias. Com todo amor e gratidão eterna, seu filho escolhido por amor, Pedro Santos." Segurei aquela foto com minhas mãos trêmulas de emoção, sentindo todo o peso da responsabilidade e toda a alegria da realização paternal. Naquela noite, antes de ir dormir, fiz algo que não fazia há muito tempo. Fui até a varanda e conversei com Maria, minha eterna companheira de vida. "Maria, meu amor eterno, você precisava ter visto nosso menino hoje. Ele está forte, inteligente, corajoso, cheio de vida e esperança.
Ele ganhou um concurso importante escrevendo sobre nossa família. Nossa família remontada, nossa família escolhida. O vento suave da noite balançou as cortinas da varanda, e por um momento, mágico, quase consegui sentir a presença carinhosa dela ao meu lado. Você sempre dizia que o amor verdadeiro se multiplica quando é compartilhado generosamente, nunca se divide. Como sempre, você estava completamente certa. Perdemos Roberto para a escuridão e para suas escolhas destrutivas, mas ganhamos Pedro para a luz e para a esperança. Carla voltou para casa e para nossa família. Sofia nos deu risadas e alegria que não ouvíamos há anos. Fechei os olhos, sentindo uma paz profunda e duradoura que não experimentava há muitas décadas. Obrigado, minha querida Maria, por me dar força espiritual para fazer o que era certo naquela noite terrível. Por me lembrar através dos ventos e das estrelas que nunca, mas nunca mesmo, é tarde demais para um homem recomeçar sua vida quando tem amor verdadeiro como motivação. Hoje é véspera de Natal de 2024. Exatos 3 anos se passaram desde aquela noite que mudou completamente nossas vidas. Estou na varanda vendo Pedro, agora com 16 anos, ensinar Sofia, de 12, a fazer pipas com jornal e cola. A mesma técnica que ensinei para Roberto quando criança. Pedro se transformou num jovem impressionante. Alto, com os olhos inteligentes de Maria e coragem interior nascida das dificuldades. Termina o primeiro ano do ensino médio com notas excelentes, ganhou mais 2 concursos de redação e quer estudar jornalismo para contar histórias importantes. Sofia virou a irmãzinha que Pedro nunca teve. Teimosa, esperta, infinitamente protetora do irmão. Brigam por besteiras normais, mas se apoiam incondicionalmente. Carla se tornou minha melhor amiga. Aos 45 anos, depois da terapia familiar, aprendi sobre ser pai que nunca soube. Que amor não é só sacrifício, mas presença, escuta e respeito. Hoje cedo, Pedro veio com proposta inesperada. Pai José, quero visitar Roberto na prisão antes do Natal. Meu primeiro impulso foi negar. Pedro não via Roberto há 3 anos. Por que agora? Na terapia aprendi que às vezes precisamos olhar o passado para entender quem nos tornamos. Não quero carregar raiva para sempre. Quando foi a última vez que você teve coragem de enfrentar quem te machucou? Depois de conversar com Carla, fomos à penitenciária de Tremembé. Pedro ficou quieto durante a viagem. Pai José disse chegando lá, independente do que Roberto disser, você é meu pai verdadeiro, não pela adoção, mas porque me amou quando precisei. Roberto entrou emagrecido, cabelo grisalho aos 38 anos, postura derrotada. Quase não o reconheci. Pedro, você cresceu tanto. Oi, Roberto, Pedro respondeu friamente. Não disse, papai. Primeira pergunta, você entende o que fez de errado? Ou só está arrependido por estar preso? Roberto respirou fundo. Nos primeiros meses culpava todo mundo. Só depois de terapia entendi a verdade. Machuquei você porque estava com raiva de mim mesmo, com raiva de não ser o homem que meu pai é. Em vez de melhorar, escolhi quebrar você para me sentir menos fracassado. Existe uma solidão específica de homem que criou filhos que viraram estranhos. Se saísse hoje e eu fosse obrigado a morar com você, me machucaria de novo? Não, porque descobri que não sei ser pai. Nunca aprendi. Quando você nasceu, em vez de pedir ajuda, fingi que sabia. Roberto olhou para mim envergonhado. Pai, passei 3 anos com raiva do Senhor por ser melhor pai para Pedro em 3 anos do que eu em 13, mas entendo que o Senhor salvou meu filho de mim. Senti compreensão nascendo no peito. Roberto, também falhei. Trabalhei tanto que esqueci de dar atenção emocional. Isso não me desculpa. Outras pessoas crescem em lares difíceis e não viram abusadores. O que você quer de mim? Pedro perguntou. Nada. Não quero visitas, perdão ou segunda chance. Só que seja feliz e seguro longe de mim. Por quê? Porque amar de verdade às vezes significa aceitar que o melhor é viver sem você. No retorno, Pedro ficou quieto até São Paulo. Pai José, sinto alívio. Roberto não é mais monstro na minha
Cabeça. É só um homem quebrado. Saber que ele aceita que estou melhor longe dele me dá paz. E sobre perdão? Perdoar não é esquecer ou confiar de novo. É aceitar que a dor me fortaleceu e escolher não deixá-la envenenar meu futuro. Sofia nos esperava ansiosa. Pedro a abraçou. Foi necessário, mas agora só temos futuro. Naquela noite fizemos ceia tradicional. Carla preparou peru, Sofia fez sobremesa, Pedro contou histórias da escola. Às 11 horas, Carla e eu ficamos na varanda com vinho. Pai, o Senhor salvou Pedro, mas ele também salvou o Senhor. Verdade absoluta. 3 anos atrás era um velho solitário esperando a morte. Hoje sou pai orgulhoso de 71 anos, com 2 filhos que me dão energia e propósito. Se você já viu um filho se perder, saiba, não é culpa sua. Fez o melhor com as ferramentas que tinha. E se está impedido de proteger um neto, uma criança que ama, não desista. Confie no instinto. Quando o coração disser que uma criança está em perigo, investigue. Lute. Aceite ser chamado de louco, exagerado. É melhor ser avô exagerado que protege do que educado que se cala. Deixe eu saber de onde está assistindo. Escreve nos comentários sua cidade, estado, país. E se conhece algum pai ou avô aceitando menos respeito do que merece, compartilha este vídeo. Roberto cumpre pena até 2032, Fernanda até 2034. O bebê dela foi adotado por família responsável. Pedro Júnior se formou e gerencia ONG para jovens vulneráveis. Quantas vezes nós, homens, engolimos desrespeito em nome da paz familiar? Nunca mais engula desrespeito por paz falsa. Nunca aceite migalhas de quem deveria dar banquete de amor. E lembrem, nunca é tarde para um homem lutar por quem ama. Aquela noite terrível não foi fim trágico, foi começo glorioso. Pedro virou jovem corajoso, me reconciliei com Carla. Ganhamos família que se escolhe todos os dias. Se esta história tocou você, deixa comentário contando de onde assiste e se já precisou ser corajoso para proteger alguém. Se gostou, deixa like e se inscreve no canal para mais histórias de homens que escolheram dignidade. Algumas pontes queimadas não precisam ser reconstruídas, mesmo que você tenha ajudado a construí-las. Sou José Santos, 71 anos, pai orgulhoso de Pedro e Sofia por escolha, sogro da melhor filha que homem pode ter. Moro em São Paulo numa família que se refez depois de quebrar. O valor real de um homem não se mede pelos filhos biológicos, mas pelas crianças que protegeu. Não pelas pontes que construiu, mas pela coragem de atravessar pontes perigosas quando alguém precisava de ajuda. O que resta quando até o respeito paterno é negado? A chance de recomeçar. A possibilidade de ser o pai que sempre deveria ter sido. Nunca é tarde demais para um homem se levantar e lutar por quem ama verdadeiramente. Feliz Natal para todos. Vocês construíram mais que famílias, construíram pessoas que merecem respeito. Se inscreva no canal, deixa like, compartilha com outros pais e avós. Nos comentários, conta de onde assiste e se esta história te fez refletir. Grande abraço de São Paulo, até a próxima história de superação e dignidade paterna.